Bom dia, estamos aqui começando mais uma edição do Mundo Virtual. Estamos aqui com os especialistas em sistemas operacionais, o Sr. William e o Sr. Patrick, que vão explicar um pouco sobre o escalonamento de processos e o gerenciamento de memória do Windows. O Windows é o sistema operacional comercializado pela Microsoft. Em 1972, a empresa foi chamada de Trove of Data. Em novembro de 1975, mudou o nome para Microsoft e, finalmente, no dia 26 de novembro de 1976, para Microsoft. Em agosto de 1981, a Microsoft começou a sua atividade com a comercialização da versão 1.0 do sistema operacional Microsoft DOS, de 16 bytes, que funciona em linha de comando. A primeira versão do Windows, a Microsoft Windows 1.0, apareceu em novembro de 1985. Era uma interface gráfica inspirada naquela dos computadores da época. O Windows 1.0 não teve sucesso junto ao público, nem a Microsoft Windows 2.0, lançada em 9 de dezembro de 1987. Depois do fiasco do Windows 9, que nem chegou a sair, a Microsoft criou o mais revolucionário de seus sistemas, pelos recursos e gratuidade, o Windows 10. Foi a partir de julho de 2015 que todos os usuários puderam instalar gratuitamente. Sr. William, explique para a gente como é que funciona o escalonamento de processos do Windows. Bom, o escalonador do Windows é preemptivo com prioridades. As prioridades são organizadas em duas classes, tempo real e variável. Cada classe possui 16 níveis de prioridades, sendo que as threads da classe tempo real têm precedência sobre as threads da classe variável. Isto é, sempre que não houver processador disponível, uma thread da classe variável é preemptada, em favor de uma thread da classe tempo real. Todas as threads prontas para executar são mantidas em estruturas de filas associadas a propriedades em cada uma das classes. Cada fila é atendida por uma política circular. Essa atribuição de prioridades a threads é diferente para cada uma das classes? Sim, enquanto na classe de tempo real, as threads possuem prioridade fixa, determinada no momento de sua criação, as threads da classe variável têm suas prioridades atribuídas de forma dinâmica. Por isso, o nome de variável para essa classe. Entendi. Então, dessa forma, uma thread de tempo real, quando criada, recebe uma prioridade e será sempre inserida na fila dessa prioridade, ao passo que uma thread da classe variável poderá migrar entre as diferentes filas de prioridade? Em outros termos, o Windows implementa um esquema de múltiplas filas para as threads da classe real e múltiplas filas com realimentação para as threads da classe variável. Na classe variável, a prioridade de uma thread é estabelecida a partir de dois parâmetros, um vinculado à própria thread e outro ao processo em que pertence. A prioridade de uma thread varia durante a sua vida, mas nunca assumirá valores inferiores à sua prioridade base, nem superiores a 15. O critério empregado para variar a prioridade de uma thread é o tempo de utilização do processador. Se a thread for pré-emptada por ter executado durante todo o quanto de tempo que lhe foi atribuído, o que acontece? Acontece que o escalonador do Windows diminui sua prioridade. Caso contrário, sua prioridade é aumentada. Em outros termos, o escalador do Windows tende a atribuir prioridades mais elevadas para threads do tipo IO-bound. Em máquinas monoprocessadoras, a thread de mais alta prioridade está sempre ativa a menos que esteja bloqueada, esperando por um evento, entrada e saída ou sincronização. Caso exista mais de uma thread com o mesmo nível de prioridade, o processador é compartilhado de forma circular entre essas threads. Em um sistema multiprocessador com N processadores, a thread de mais alta prioridade executa nos processadores extras.
As threads de baixa prioridade disputam o processador restante. Agora vamos falar com o Sr. Patrick sobre o gerenciamento de memória. Sr. Patrick, conte-nos um pouco como o Windows utiliza a memória do computador. Basicamente, o Windows trabalha com dois tipos de memória. O primeiro deles é a memória principal, também chamada de física. Ela é a quantidade de memória RAM instalada em sua máquina. Já a memória conhecida como virtual é uma espécie de memória auxiliar, usada pelo computador em alguns casos especiais. Essa memória nada mais é do que um arquivo hospedado no disco rígido da máquina. E o Windows usa esse arquivo como se ele fosse uma extensão da memória principal. Em relação ao gerenciamento de memória, como ele é realizado? Há quem duvide, mas a verdade é que o Windows é bem esperto no que diz respeito ao gerenciamento de memória. Podemos dizer que ele sabe, por exemplo, o que deve ser enviado para a memória física e o que deve ser armazenado na virtual. A memória física recebe aquilo que o Windows considera essencial, como o próprio sistema operacional e as aplicações que o usuário estiver usando no momento. O restante, ou seja, aquilo que o Windows acredita que não será tão urgentemente, fica na memória virtual. Em outras palavras, a memória virtual é um recurso essencial para o armazenamento de dados que não estão em uso, mas que devem ser recuperados com velocidade quando necessário. Essa memória também é usada pelo sistema quando se esgota por completo o espaço disponível na memória física. Nesse caso, a memória virtual acaba sendo uma extensão da memória principal. Porém, existe uma desvantagem a ser levada em consideração. Lembre-se de que a memória virtual fica armazenada em um arquivo no disco rígido da máquina. E como sabemos, o processo de leitura e escrita de dados no HD do computador é muito mais lento do que o equivalente em memória RAM. Basicamente, isso explica porque o desempenho do computador melhora quando instalamos novos pentes de memória no PC. Quanto mais memória física disponível, menos provável é o uso extensivo da memória virtual. Agradecemos a presença do Sr. William e do Sr. Patrick por esclarecerem as nossas dúvidas, por ter ampliado nosso conhecimento através do tema abordado. Agradecemos aos telespectadores e até a próxima edição do Mundo Virtual e tenham um bom dia.